Que o Senhor nos ampare, nos abençoe na noite de hoje e sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no título principal, Sede Perfeitos, nós temos ali intitulado O Dever. Recordo-me que quando eu li pela primeira vez a trajetória de Chico Xavier, quando então o seu mentor espiritual, Emmanuel, manteve aquele diálogo a respeito das disciplinas que ele teria que abraçar. Imagine só a responsabilidade de um ser humano, de um espírito milenar, que reencarna e tem a obrigação de cumprir seu dever. Quando nós lemos esse capítulo, o dever é para todo mundo, mas no seu tempo, azar. Não se pode pegar esse dever, abraçá-lo e colocá-lo em prática. Se você não tem consciência do que é o dever no cerne da sua alma, lá na erraticidade, você intercâmbio com seres espirituais como você, recebe todas as suas orientações para que, ao mergulhar nesse aparelho somático, que agora se materializa como um ser humano, mas na questão 621 do livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, aonde estaria escrita a lei de Deus, já reencarnamos com essa consciência e essa lei está na nossa consciência. Mas nós vamos aos poucos despertando para a nossa maturidade no campo daquilo que viemos fazer aqui no planeta Terra. Nós não estamos aqui falando do dever do ser humano na Terra, no campo material. É o dever moral que você tem para consigo mesmo. Agora que estamos tomando noção do que é essa obrigação que temos com nós mesmos e com Jesus. Ele veio há 2020 anos atrás nos ensinar o que deveríamos fazer com a doutrina espírita, agora que estamos tomando consciência do que é uma responsabilidade, do que é um dever, do que é uma obrigação. Porque nós, na condição de espíritas, nós estamos ainda muito distantes, sem afetar ninguém do que vamos dizer. Nós ainda estamos engatinhando nesse campo do verdadeiro dever. Nós ainda não temos a sensibilidade latente dentro de nós para o cumprimento das leis divinas. Na casa espírita, nós somos alunos. Estamos ainda sendo preparados para recebermos, então,
as aulas da divindade, porque nós somos mais práticos do que conscientes do que estamos fazendo. Quantas vezes adentramos a uma casa espírita, trabalhamos, parece um robô. Por quê? Porque o dever verdadeiro é aquele que você entra e já pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aqui em tua casa. Foi justamente que Saulo perguntou para Jesus. Ainda não era Paulo de Tarso. Até então, ele estava cumprindo os deveres sanguinários daquela existência, perseguindo os cristãos. Como hoje nós estamos tentando perseguir Jesus de outra maneira. O dever de amá-lo. E quem ama Jesus, como aprendiz, em nosso dever, entendendo o dever que ele veio nos pedir que cumpríssemos, nós desistimos. Nós nos distanciamos. Estamos sem uma consciência ainda de acordarmos todos os dias e pegar esse capítulo 17 e estudarmos. Quando o dever é justamente aquilo quando você tem a necessidade de servir, de ajudar alguém, de compreender, de suportar, às vezes, o que nós não queremos suportar. Principalmente agora, em que o planeta Terra está latente e ferve das aflições de cada um de nós que agora estamos externando-as. Porque nessa pandemia está existindo muitos conflitos em todo o planeta Terra. É agora o momento que temos que colocar em prática o grande testemunho do dever de consciência, para cumprirmos, então, o que Jesus nos pediu. Que tivéssemos o dever de compreender o que é amar como eu vos amei. A aceitação até de amar os inimigos, de aceitar aqueles que nos caluniam. Esse dever moral é aquele que você faz sem estar pensando em receber alguma coisa em troca. Sirva, não por servir. Sirva, porque você tem latente agora o verdadeiro amor. E quando a gente começa a observar a respeito do estudo do entendimento, da fé inabalável, da a face direita oferecendo a esquerda, o dever do silêncio na hora das ofensas, o dever do silêncio na hora da dor. Porque nós temos que estar cumprindo nosso dever no anonimato. Porque se esperarmos alguma coisa em troca, nós vamos sofrer muito. Por isso, os grandes problemas psicológicos, psiquiátricos, porque servir Jesus nos dias atuais, você vai ficar depressivo.
angustiado, vai enlouquecer. Por quê? Porque nós estamos ainda no imediatismo. Tem que ser rápido, tem que ser agora. Nós estamos na casa espírita, fazendo a caridade lá dentro ou fora, mas parece que o coração vai apertando cada vez mais. O peito quer explodir, porque nós estamos agora em brasa viva, repetindo, para darmos agora o nosso verdadeiro testemunho de tudo que nós sofremos. Na escola, na casa espírita, no hospital, na universidade. É agora o grande testemunho que temos que colocá-lo em prática para que não haja essa desistência que está havendo. Por isso, em Apocalipse está lá escrito: as provações serão tantas, as tentações serão imensas, que muitos deixarão de lado as suas obrigações e que essas, justamente essas, nos levam à nossa evolução. Há bilhões de espíritos tentando reencarnar. A fila está imensa e, por muitas vezes, jogamos fora a nossa grande oportunidade. Houve um senhor que contratou um pintor para pintar o seu barco de perfeito. Ele começou a pintar e observou que simplesmente a tinta estava correndo pelo fundo do barco. Notou que havia um furo no barco. Parou a pintura e fez o conserto. Ao término de seu serviço, veio o dono do barco e lhe deu o dinheiro, acordado até então. Se despediu e foi embora. Dias depois, os filhos desse dono desse barco resolveram, então, fazer uma pescaria. Mas o dono desse barco foi atrás do pintor e lhe deu um cheque grandioso. E o pintor do barco disse: mas o senhor já me pagou. Por que o senhor está me dando esse dinheiro a mais? Você nem imagina o que você fez. Mas o que foi que eu fiz? Você consertou o furo que havia no barco. É, eu vi que tinha um furo, parei a minha pintura e realmente consertei. Não me custou nada. Mas você não imagina o quanto isso me custou. Por quê? Porque eu não estava aqui e meus filhos pegaram esse barco e foram pescar. Você não sabe o desespero que eu fiquei. Porque eles são jovens, imaturos ainda, para as adversidades de um mar. Desesperado como eu fiquei, quando eu percebi o barco vindo com eles felizes com os peixes que pescaram. Você salvou a vida dos meus filhos. O dinheiro que eu tenho não paga o que você fez.
Aí que o pintor veio compreender. Se nós agíssemos assim como o pintor, fazendo, cumprindo o nosso dever, a nossa sociedade seria outra. Se nós fizéssemos um pouco a mais, com desprendimento, até a nossa casa espírita seria mais harmoniosa. Jesus tinha mais espaço para participar conosco, porque nos fez uma promessa, que onde tivesse duas ou mais pessoas, lá ele estaria. Mas até hoje ele tem dificuldade de estar no nosso clã familiar, de estar na sociedade espírita, convivendo com os espíritos, porque nós somos cristãos, porque nós acreditamos no Cristo. Nós estudamos sua personalidade, os seus feitos, o que ele fez para cumprir o pedido de Deus, que ele viesse à Terra para cumprir o seu dever. E como ele nos ensinou e nos ensina até hoje. Mas, infelizmente, ainda nós somos alunos rebeldes, preguiçosos, não temos aquela audácia de todos os dias, de olhar para o infinito na vibração do Espírito que segue e perguntarmos todos os dias, Senhor, o que queres que eu faça? Eu preciso cumprir o meu dever, Senhor. Mesmo que eu venha a ser ferido. Eu conheço as obras básicas. Eu participo de congressos. Vou assistir oradores nobres que me servem de exemplo, como Sócrates, Platão, Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Esses homens sofrem e são felizes porque estão cumprindo os seus deveres. E a gente fica naquela arena da nossa argamassa, degladiando um com os outros. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos convida que quando dois ignorantes estão naquela discussão, que o menos se cale, para que prevaleça a paz de Jesus. E aquela frase inesquecível: a minha paz vos dei, a minha paz. Se formos analisar como Jesus cumpriu o seu dever, foi realmente dolorido. Imagine conviver conosco, suportando, como diz Emmanuel, que se quiseres paz contigo, não ouvides, Jesus. Andou servindo os outros, suportando o inimigo. Se achou algum descanso, foi somente em si próprio. Imagine o que é isso. Você achar descanso em si próprio, se você está em brasa viva. Por isso que outra recomendação dele convida, que se quiséssemos seguir, teríamos que renunciar a muitas coisas, e a renúncia também é uma cruz que nem todos suportam carregar.
renunciar a si mesmo, pegar a cruz das nossas dificuldades, que estamos, infelizmente, atrelados a ela, e em breve vamos deixar tudo isso. Imagine o voo de uma alma no corpo, quando estava, agora espírito, rumando para o infinito. Feliz porque cumpriu o seu dever. Enquanto os espíritos não perambulam pela terra, agarrados a nós, querendo agora cumprir o seu dever através da nossa labuta cotidiana. Não é fácil. Cumprirmos esse propósito não é fácil. Como foi para Allan Kardec, quando começou a cumprir o seu dever para a grande codificação. O filme está aí, materializando as suas dificuldades. Perseguido, caluniado, seus livros queimados, para testar o verdadeiro varão de Jesus. Para arrancarmos de nós a nossa audácia, aquele vigor, para chegarmos lá. Por isso, essa pandemia veio para testar o nosso dever diante da desarmonia do lar, do desespero que agora estamos, dos suicídios em massa que estão havendo. O homem está perturbado, inquieto, infeliz, revoltado, enraivecido. Ele não consegue parar para pensar em si mesmo. Como mudar esse comportamento? Eu, na condição de médico, de espírito, tenho sentido na pele esses dias o que é uma depressão, o que é uma angústia, o que é a influência extrafísica no teu dia a dia, no teu anonimato, na tua soledade. Por isso, o Sermão do Monte não morreu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós temos que ver que no Sermão do Monte é necessário compreender cada palavra. Por isso que Gandhi diz: se sumisse da terra tudo que guardamos na nossa biblioteca, externa ou íntima, bastava o Sermão da Montanha. Porque ali é um tratado de consciência e de compreensão. E no Evangelho de Jesus está lá inserido o choro e o ranger de Deus. E ele carregando aquela cruz, ainda teve tempo de conversar com aquelas mulheres que estavam chorando. Elas estavam lamentando aquela situação e não estavam percebendo que ele estava indo para o caminho da libertação, do dever cumprido. Mas ainda teve tempo de admitir, ou melhor, de advertir o que hoje está um eco direto na nossa consciência. Filhas de Jerusalém, por que vocês estão chorando? Vocês estão chorando por mim?
Eu estou terminando de cumprir o meu dever. Vocês têm que chorar por vocês mesmos, pelos vossos filhos, pelos seus filhos. Porque dias virão, quando que elas poderiam compreender essa verdade que ecoaria em 2020, vai ecoar em 2021. Porque o planeta Terra vai encontrar pacificação. Mas enquanto nós não formos pacíficos, mansos, pacientes, solidários, benevolentes, caridosos, a pacificação não chegará. Porque se conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, essa época é propícia para observar o comportamento de cada um de nós. Perante o turbilhão. Como é que está a nossa inquietude quando nós estamos sangrando? Como é que está a nossa serenidade quando estamos à beira do suicídio? Por isso, o dever tem que ser materializado em prática, em vivência cristã, em vivência amorosa, para que a gente possa deixar a terra e repetir aquela frase inesquecível. A minha paz vos deixo, terra, e a minha paz vos dou. Porque o Senhor da vida nos ensinou o caminho, a verdade, e deu a sua própria vida para que o planeta tivesse agora homens de bem, porque Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ele viria resgatar a última, que estava perdida, desamparada, sem a noção do seu verdadeiro dever. E nas sucessivas vidas nós estamos agora acordando para a realidade da nossa eternidade, porque no corpo teremos que deixar um dia as coisas que vamos burilando todos os dias, para que possamos, então, voarmos com as asas mais firmes, seguras, com direção, como diz os Espíritos, para frente e para o lado. Por isso, o espírita, ele tem que parar de reclamar muito. Ele tem que observar que ele precisa mudar para prosseguir, para não dar mau exemplo. Então, eu fui em um lugar, antes da pandemia, fazer uma palestra, bem distante daqui. Cheguei lá, o centro estava cheio, mas cheio de espíritos, de encarnados 4. Vocês não querem imaginar como estava o desespero do dirigente da reunião. Irmão Paulo, eu lhe peço perdão, divulgamos tudo. Só 4 pessoas. Eu sorri para ele. O senhor é dirigente desta casa, não é? Sou. O senhor vai me desculpar o que eu vou lhe dizer, porque o espírito ele tem que ser prudente até no que ele fala, ofendendo ou não. Eu digo, então o senhor não aprendeu nada com o evangelho de Jesus. Como assim, meu rapaz?
O que foi que ele nos disse? Que quando tivesse 2 ou mais pessoas, ele estaria, senhor, quer coisa melhor? A casa está cheia de desencarnados. Só não quero imaginar. Tem até espírito debruçado ali, naquelas janelas, para ouvir Jesus. Não fala. É mesmo, meu rapaz? Como é que a gente esquece? Comecei a fazer a palestra, foi chegando 1, 2, 3, daqui a pouco tinha 30. É isso que está acontecendo na atualidade, no meio espírita. Nós estamos desistindo. Estamos sem motivação. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente vai falar só para o dirigente, porque tem 2 pessoas, o orador que chegou e o presidente. Não bastante. O diálogo entre nós, dentro de 40 minutos, é uma palestra que toca de experiência, de vivência, de irmandade. Mas, infelizmente, a gente quer o dever, a gente quer cumprir o dever com a casa cheia. Tudo tem hora e momento. Muito bem, Paulo. Opa, muito bom, Paulo. Gratidão, gratidão mesmo. Mas, Paulo, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Nos perguntam o que se deve entender, qual é a sua reflexão, quando se diz assim, eu não cumpro o meu dever porque outros não cumprem. Como se estivesse colocando em terceiro essa responsabilidade, eu não cumpri a minha parte. Qual a sua reflexão sobre isso aí, Paulo? 2 minutinhos para a gente fazer essa reflexão. Egoísmo. Puramente. Se ele não fizer, eu não faço. Imagine se Jesus fosse pensar assim. O que é que Joana de Ângeles nos fala? Quando Divaldo passou por esse momento, que trabalhava dia e noite na divulgação, cuidando de crianças, tudo, e nem todos queriam trabalhar com ele. Apareceu Joana de Ângeles e disse, meu filho, se alguém não almeja o que você almeja, faz uma prece com ele e segue tu. Porque se você viver se espelhando em pessoas negativas, que ainda vive no atraso de vida espiritual, você não chega lá. Aí tem aquele refrão, nadou, nadou e morreu na praia. Eu já tive momentos na minha vida que até meus irmãos espíritos queriam me parar. Isso não vai dar certo. Você não consegue. Eu vou porque eu confio em Jesus. Quando a gente tem ele como guia e modelo, ninguém te para. Sabe por quê? Mesmo que te pare no corpo físico, quando você voar, você vai trabalhar em outro lugar, porque não falta no universo é trabalho. Gratidão, Paulo. Só uma última pergunta, Paulo, se você puder responder, que passou um pouco do horário, é a seguinte, coloca aqui a reencarnação, né? Nós fazemos um compromisso nessa reencarnação de cumprir, né? De dever de cumprir essa questão moral, essa evolução moral. O que acontece que quando nós aqui estamos, nós temos dificuldade de manter esse compromisso? Por falta de ótica, por falta de observação. Até nesse capítulo do dever está escrito que a gente tenta cumprir sempre os deveres materiais, que vai nos absorvendo, que vai nos cegando, que vai nos deixando surdos. Por quê? Reencarnamos como mentores espirituais. Reencarnamos com o chamado anjo da guarda.
E a vida vai nos levando para uma direção que a oportunidade vai aparecendo. Mas como nos materializamos e queremos viver eternamente no corpo, ficamos cegos. Basta dizer que eu era evangélico. Eu estava salvo já. A doutrina espírita acabou com a minha salvação, porque é de conquista diária. Mas aí, como é que eu poderia chegar à casa espírita? A doutrina espírita, uma vizinha que estava morando ao meu lado era espírita. E chegou perto de mim e disse, olha, você não quer ir ali? Porque isso não é coisa do demônio, é coisa que você precisa se esclarecer. Sabe o que eu disse para ela? Não. Jesus é meu guia, eu não quero saber disso. Ela disse, tá bom. Eu apanhei. Quando eu me tornei um pouco mais humilde, porque o orgulho nos cega, eu bati na casa dela. Me leva lá. Se você não tiver a virtude e o dever em si mesmo para ser humilde, você vai desencarnar de novo, segue. Gratidão, Paulo, gratidão por essas reflexões, né? Realmente foram, né, nos faz assim realmente pensar nisso e fortalecer essa questão da gente buscar os nossos compromissos, estar firme ali no dever.